revista do segundo trimestre do ano de 2022, e o tema da lição é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Irmãos, e fazendo a escala e olhando e lendo um pouquinho das lições, é de ficar maravilhado com o assunto que nós iremos estudar, e prepara o seu coração. Eu estou preparando o meu, porque vai ser um trimestre de cura, um trimestre de restauração, um trimestre onde Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida do seu povo, porque as lições são muito, mas muito boas. Eu tenho certeza que ao final deste trimestre nós estaremos mais parecidos com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos, lição de número 1. Lição 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Ok, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. É um texto que nós vamos estar abordando, não tem como não fazer a leitura. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, se algum dos irmãos não tiverem a revista. A partir do versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos já para a nossa introdução. Introdução. O tema desse trimestre é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Irmãos, só essa introdução aqui já nos faz parar para refletir a respeito daquilo que nós vamos estudar. O Sermão do Monte, ele se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência, revela o caráter verdadeiro do seguidor de Jesus. Ao longo do trimestre, nós veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, em primeiro plano,
ele vai se voltar para Deus. E, num segundo plano, ele revela o lado ético do divino reino, que é amar ao seu próximo. Esses dois mandamentos perfazem os pilares da vida cristã. Quando Jesus ele é inquirido por um mestre da lei, ele fala dos 613, 10 e 2 mandamentos: amarás o teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Então, quando nós lemos este Sermão do Monte, que hoje nós vamos analisar, no capítulo 5, do 1 ao 12, é muito importante nós termos em mente que é um convite e um desafio para nós praticarmos estes ensinamentos de Jesus. E aqui está a verdadeira essência de uma pessoa que segue a Jesus, um discípulo de Cristo. Vamos para a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anunciam o título do Sermão do Monte. Como nós fizemos a leitura em classe, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. De acordo com Mateus capítulo 8, versículo 1 e o versículo 5, e Lucas capítulo 7 e versículo 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum, porque essas referências vai falar dessa proximidade desse monte à cidade de Cafarnaum. Então é admissível, é possível que esse monte estivesse próximo a essa cidade. Geograficamente, diz que ela ficava situada a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou os seus discípulos. Vamos para o tópico 2 também. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa no capítulo 1, versículo 4 a 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus, os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeiro, Emanuel. Segundo, o nascimento em Belém. Terceiro, o chamado do Egito. Quarto, o choro de Raquel. Quinto, o chamado de Nazareno. Sexto, João Batista, uma voz no deserto. E sétimo, uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Essa estrutura que nós acabamos de ver, esses 7 cumprimentos proféticos e também a genealogia de Jesus. Então nós vamos ver aqui também esses 5 grandes discursos do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, capítulo 5, do versículo 3 ao 12. Sal e luz, capítulo 5, do 13 ao 16. Jesus é o cumprimento da lei, capítulo 5, do 17 ao 48. Os atos de justiça, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18. E quinto, declarações de sabedoria, que vai do capítulo 6, versículo 19, ao capítulo 7, 27. Com um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o sermão deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma nova vida no reino de Deus. Terceiro, a quem se destina
o Sermão do Monte, os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 20, são textos interessantes para serem lidos, mas também boa parte da multidão que ouvia. Mateus capítulo 7, versículo 28 e Lucas 6, 17. Ok. A quem é destinado o Sermão do Monte? Irmãos, essa pergunta ela é muito importante porque já houve, ao longo da história da igreja, algumas interpretações deste texto. E foram interpretações que não estavam em harmonia com o ensinamento de Jesus. Por exemplo, eu vou citar aqui para os irmãos algumas interpretações do Sermão do Monte dentro dessa pergunta: a quem se destina o Sermão do Monte? Alguns julgam que os princípios ensinados por Jesus são padrões tão elevados, absolutos, que se questionam se realmente seriam para cristãos comuns dessa terra. Então já é algo que já leva a pessoa: será que é para nós? Será que é para cristãos que vivem nessa terra, será pessoas comuns? Aí os luteranos, que são herdeiros da teologia de Lutero, eles davam um conceito elevadíssimo para o Sermão do Monte, mas faziam isso dizendo que seus ideais eram tão elevados, tão belos, que não poderiam ser realizados, de modo que Jesus os ensinou para mostrar a insuficiência humana, servindo apenas como uma precursora para preparar os homens para receber o Evangelho. Então, é um outro pensamento acerca do Sermão do Monte, e vejo que eram nossos irmãos luteranos, cristãos, que olhavam para o Sermão do Monte e viam ele como algo inatingível por causa das suas orientações. E em terceiro, a Igreja Católica. A Igreja Católica via tais ensinos como conselhos evangélicos, os quais estavam destinados para poucas pessoas, somente aquelas que procuravam a perfeição, mas não eram mandamentos para todos os cristãos. Obrigado, Pai. Então vejam, são interpretações erradas que tiveram no texto, que acabou afetando a vida das pessoas. Por exemplo, a bem-aventurados os pobres de espírito, por muito tempo acreditou-se que esse pobre era pobreza monetária. É o pobre mesmo, que não tem dinheiro. Mas essa não é a interpretação correta do texto. Então nós estamos vendo aqui que a gente, olhando para trás, nós podemos evitar alguns erros. E a quarta interpretação são os dispensacionalistas. Os ensinos de Cristo no Sermão do Monte seriam para tempos futuros, quando escatologicamente aconteceria a chegada do reino de Deus. Então não é para agora, é para um tempo futuro. Então todas essas quatro interpretações são interpretações equivocadas acerca deste texto que nós estamos estudando. Agora eu gostaria que você voltasse aqui para a revista, e aqui a parte final: para quem se destina o Sermão do Monte? Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Para todas as pessoas que nasceram de novo, o Sermão do Monte está sendo direcionado. Ele é a essência do verdadeiro cristão. Então é para cada cristão que nasceu de novo, diz respeito este sermão que Jesus ele estava aqui ensinando. E se porventura
Você já ouviu, se porventura você ouvir alguém falar no Sermão do Monte, é só quando se manifestar o reino de Deus. São os dispensacionalistas. Mas o ensino de Jesus é para todos aqueles que nasceram de novo, que tiveram seus pecados perdoados. Segunda divisão principal. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurado é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa feliz. Então, a bem-aventurado, em grego, seria qual palavrinha? Makarioi, e tem um significado que é felizes, né? Felizes. Ok, essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Eu vou repetir essa parte anterior, porque julgo ser importante. Essa expressão trata das qualidades, makarioi, felizes, que estarão presentes na vida daqueles que nasceram de novo. Porque antes de nós conhecermos Jesus, os irmãos são alunos da escola dominical, leitores da Bíblia, nós não tínhamos o Espírito Santo. Nós, embora sendo a imagem e a semelhança do Senhor, nós não tínhamos em nós a natureza divina. Mas uma vez que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, Ele passa a compartilhar conosco a sua natureza. Em 1 Pedro vai falar isso, que nós somos participantes da natureza divina. E essas qualidades, porque antes de nós conhecermos Jesus, nós estávamos cheios de defeitos. Éramos cegos, guiados por cegos, andávamos com ovelhas desgarradas. E não era difícil encontrar defeito em nós, não é verdade, irmãos? Sim ou não? Sim. Se hoje, né? Hoje ainda acha, né, pastor? Agora imagina antes, que nós não tinha Jesus. Né, Maicon? Não tinha Jesus. Agora nós temos Jesus. E por causa da natureza de Jesus que nós recebemos, se alguém está em Cristo, é nova criatura, somos participantes da natureza divina. Agora, essas qualidades, elas estarão presentes na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Se uma pessoa não nasceu de novo, essas qualidades não estarão presentes. Porque a única possibilidade de ver o reino e entrar no reino de Deus é através do novo nascimento. Nasceu de novo? Ok. Então, essas qualidades, elas estarão na vida do cristão. E essas qualidades, como nós vimos, vai ser a essência do cristianismo. Então, tem que estar presente em cada um de nós. Vamos lá. Ela ainda se refere, essas qualidades da felicidade, a verdadeira felicidade, ela se refere tanto ao presente, porque o reino de Deus já se manifestou, está entre nós e está em nós, mas o reino de Deus vai se manifestar plenamente no futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11,
As bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que, em qualquer circunstância, persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Irmãos, isso daqui é algo fantástico, independente das circunstâncias. O crente fiel ao Senhor, e essa palavra crente que nós tanto ouvimos, ela tem sido tratada de forma pejorativa. Crente, é crente, mas no Novo Testamento, essa palavra crente, ela tem um sentido não somente de alguém que acredita na existência de Deus, mas o Novo Testamento é alguém que obedece à palavra de Deus. Então, crente no Novo Testamento era esse o entendimento que eles tinham. Hoje está sendo usado de forma pejorativa. Vai o crente. Mas se nós voltarmos para o contexto do Novo Testamento, crente é alguém que crê na existência de Jesus, mas é alguém que obedece à palavra do Senhor. E independente das circunstâncias, independente do que a pessoa passe, independente do que a pessoa tenha, se ela se mantiver fiel ao Senhor Jesus, um princípio de fidelidade, essas virtudes, essas qualidades, elas estarão presentes na vida deste servo de Deus. Vai estar presente por causa dessa fidelidade ao Senhor Jesus. Segundo, o reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Irmãos, aqui só para nós termos um entendimento da questão do reino, que quando nós vemos o período, são os períodos áureos de Salomão, de Davi e Salomão, e a nação de Israel era o reino de sacerdotes, e eles tinham como missão apresentar Deus às outras nações. Em certo sentido, o rei de Israel, Davi e Salomão, eles eram representantes de Deus. Eles representavam a Deus e eles apresentariam Deus para a nação e para as demais nações. Então, teria que identificar esse aspecto divino no rei de Israel, no seu reinado, porque seria uma maquete daquilo que Deus faria em todo o mundo. E a nação de Israel, à medida que Deus vai falando a vinda de um Messias, a vinda de um libertador, a vinda de um Salvador, os judeus, eles olhavam para o período de Davi e o período de Salomão, quando era possível ver a ação de Deus através daqueles reinos, quando mais cresceu e mais se expandiu. Quando a nação foi se afastando de Deus, e a nação foi para o cativeiro, Assírio, Babilônia, então na mente dos hebreus, aonde está a promessa da vinda do reino, do libertador, do Messias, que libertaria os judeus e devolveria o seu terreno, o seu reino? Aonde está essa promessa? E Deus vai levantando profetas, Isaías, vai falando, olha, o rebento, da raiz de Davi vai brotar o rebento. Lá em Oséias, Deus fala que a tenda de Davi que está caída seria levantada. Está falando a respeito da vinda do Messias. E quando chega o momento, o advento da vinda de Jesus, que Jesus, ele vem, ele começa a operar milagres, ele começa a curar os enfermos,
libertar os oprimidos do diabo, multidões seguem Jesus, e a nação começa a olhar para Jesus e olhar para as profecias, o Messias. Mas na mente deles, o Messias, por causa de todas as profecias, libertaria Israel do jugo gentil, porque eles estavam debaixo do braço forte de Roma. Então chegou o Messias, eles olhavam para o tempo de Davi e o tempo de Salomão, tempo de paz e tempo de conquista. Só que Jesus, ele não vem dentro da agenda que eles esperavam. Ele não vem como um libertador da nação naquele momento. E por não acontecer exatamente aquilo que eles esperavam, eles tiveram dificuldade de receber o reino de Deus. Porque na mente do judeu, o reino seria um Messias que chega para libertar do domínio romano e devolveria o reino de Israel para Israel, e eles seriam novamente soberanos. E quem sabe eles não pensaram com todos os poderes miraculosos de Jesus, eles só levantaram o dedo e destrói todo o exército romano. Mas não foi isso o que aconteceu. Então, nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Mateus, ele falando do Evangelho do Reino dos Céus. Porque os irmãos lembram que Mateus está escrevendo para os judeus. E os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, nome Yahvé. Então, Mateus, como está escrevendo para os judeus, ele respeita essa questão, então ele fala Reino dos Céus. Já os outros evangelhos vão falar o Reino de Deus. Mas o que seria o Reino de Deus? Na Bíblia, o Reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. E essa parábola é extraordinária. Lança-se a semente, brota, cresce, então vem a flor, a espiga, e a espiga cheia de grãos. Isso estava falando que o reino de Deus, ele vai se desenvolver ao longo do tempo. O reino dos céus. E de um futuro. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, a superioridade, o poder supremo, o reinado e o governo de Deus atuando em tudo. Agora, irmãos, lembrem-se, João capítulo 3, versículo 3, versículo 5, que a única possibilidade de ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é através do novo nascimento. Se não houver um novo nascimento, é impossível entrar no reino, e o reino significa o poder absoluto de Deus, governando e reinando no universo, e nós vamos ver aqui no tópico seguinte. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão reino dos céus, reino de Deus na Bíblia. Letra A, o reino no coração. Um reinado que acontece dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Quando o Senhor, ele exerce o domínio do coração humano. Aquele coração que outrora era rebelde, que andava por caminhos que não são os caminhos do Senhor, ouviu o Evangelho, foi convencido pelo Espírito Santo, e agora esse coração se rende ao Senhor. Ele está debaixo do poder de Deus. E era isso que os judeus tinham dificuldade. Um reino espiritual. Então, irmão, o que é lindo nesse assunto é que se você nasceu de novo, você está no reino. E o poder de Deus está sobre a sua vida, a minha vida, e governando o nosso coração. Em Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer que o pecado não tem poder sobre vós, porque nós não estamos mais no domínio do pecado,
Nós estamos debaixo do poder do Senhor. Aleluia! O reino espiritual que acontece no coração de uma pessoa que se rende à soberania de Deus. Letra B. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande Rei. Porque voluntariamente, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ouvimos o Evangelho. Estávamos debaixo do príncipe da potestade do ar. Ouvimos o Evangelho. Recebemos a salvação. Deus nos libertou dos domínios de Satanás e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós ouvimos a palavra e voluntariamente nós submetemos a nossa vida ao Senhor. E nós continuamos nos submetendo continuamente a Deus e a sua santa palavra. Aleluia! Então nós reconhecemos e obedecemos o grande Rei por causa da chegada da salvação. Nós reconhecemos que Deus existe, que Jesus existe, que a palavra de Deus é a verdade, e nós obedecemos a Deus e obedecemos a sua santa palavra. Aleluia! Glória a Deus. Letra C. A igreja também é uma expressão do reino dos céus, constituída de pessoas que tiveram seu coração regenerado e transformado. E por causa da regeneração e da transformação, reconhecemos que Deus, Ele é soberano. Deus é todo-poderoso. E nada acontece fora dos planos de Deus, na vida do cristão, na vida da igreja. Antes nós não conhecíamos o Senhor, e nós questionávamos a Deus, e perguntávamos, aonde está Deus? Lembra daqueles homens que estavam aos pés da cruz, e falaram para Jesus, se tu és o Cristo, desce da cruz, e salva-te a ti mesmo. Aonde está o teu Deus? É assim que nós vivíamos. Aonde está o teu Deus? Mas como igreja, como um povo que experimentamos a salvação, reconhecemos a soberania de Deus. Que Deus, Ele governa o universo. E na nossa vida não acontece por acaso e casualidade. Paulo vai dizer, irmãos, e nós acreditamos nisso. Romanos capítulo 8, versos 26, 27, 28. E Paulo no início diz, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós reconhecemos e confiamos na soberania do Senhor. Aleluia, aleluia. Então a igreja era vista como a expressão do reino de Deus. Ela não é o reino. O reino é muito maior do que a igreja. Mas a igreja, ela está expressando o reino de Deus. Que Deus governa espiritualmente no coração do cristão. Ele tem um domínio sobre a nossa vida. Por isso, irmãos, quando a gente vai em 1 Coríntios, Paulo fala, que o nosso corpo não é nosso. Nós não somos de nós mesmos. Pedro vai falar que nós somos comprados por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus, o nosso corpo não pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E o domínio de Deus na nossa vida é aquilo que aconteceu com Zaqueu, aquilo que aconteceu com Paulo. Zaqueu explorava seus irmãos judeus, mas o dia que Jesus pousou na casa de Zaqueu, e Zaqueu encontrou-se com Jesus, aleluia,
Ele diz: olha, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais, além daquilo que a lei pedia. Porque houve salvação. Paulo perseguia a igreja. O dia que encontra com o Senhor a caminho de Damasco: quem és tu, Senhor? Eu sou Saulo, a quem tu persegues. A partir daquele momento, irmãos, é visível o domínio de Deus sobre o coração de Paulo. O domínio, o governo de Deus. Não somos mais de nós mesmos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Zaire. Aleluia. Aleluia. Letra D. Toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor é em que o universo será redimido. Pedro vai dizer que não ficará nem raiz nem ramo. O universo, o espaço foi afetado pela queda de Satanás. Eles estão nas regiões celestiais, mas tudo será purificado, será redimido. A terra, os ares serão redimidos. E posteriormente a isso, haverá um novo céu e uma nova terra, que traz consigo a dimensão do reino de Deus. Aí será o reino de Deus, o seu aspecto futuro, a sua manifestação plena, que nós estaremos com o Senhor Jesus. É uma coisa extraordinária. Letra 3. Número 3. Os súditos do reino de Deus. Súditos significa aqueles que se submetem, que são submissos a este reino, que tem um rei. Então, os súditos do reino. A primeira sessão do Sermão do Monte, de 5, 1 a 12, destaca quantas qualidades? 8 qualidades que formam o quê? E o que seria o caráter? O que é o caráter? O que é caráter? Os irmãos podem compartilhar. O que é caráter? A essência da pessoa. Mais alguém? O que é caráter? Caráter. O que é caráter? Adriana? As qualidades de uma pessoa. Mais alguém? Então veja, irmãos, essas 8 qualidades, elas formam a essência ou as qualidades de alguém que se submeteu a Deus. E o que é interessante não é que dessas 8 qualidades, uma ou outra será encontrada na vida do súdito do reino. É isso aí, Isaia, desse jeito que nós vamos. Nós somos pentecostal mesmo, irmão. É desse jeito que nós vamos para o céu, é dando glória. E é assim, pode deixar, mãe, porque é assim que nós vamos para o céu. Criança não atrapalha, não, irmãos. Criança não atrapalha servir Jesus, não. Nossos filhos são herança do Senhor. E a Raíssa? Zay, perdão, Zay. Charles, deixa isso, Charles. Você está olhando para ele, deixa ele receber a Deus. Irmãos, criança não nos atrapalha servir a Deus, não, viu? De jeito nenhum. Nossos filhos são uma bênção do Senhor. Irmãos, essas 8 qualidades, elas devem ser encontradas na mesma pessoa. Não é que uma das 8 será encontrada na pessoa, não. São as 8 qualidades em uma mesma pessoa. E essas qualidades que vão formar o caráter, a essência, quem nós somos. Não aquilo que dizem que somos. Isso é a nossa reputação. Mas quem de fato nós somos será formado por essas qualidades que está do versículo 3 ao versículo de número 12. Primeiro, quebrantamento.
os pobres de espírito. Segundo, os que choram, bem-aventurados os que choram. Terceiro, os mansos, eles herdarão a terra. Quarto, a retidão, os que têm fome e sede de justiça. Quinto, misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos. Sexto, pureza, bem-aventurados os limpos de coração. Oitavo, sétimo, pacificação, bem-aventurados pacificadores. E oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino de Deus. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais. Irmãos, isso aqui diz respeito a nós. Se nós nascemos de novo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Vimos o reino, entramos no reino, estamos no governo divino. Outrora, nós éramos influenciados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, e nós fazíamos as vontades da carne, natureza pecaminosa, e dos pensamentos, e nós éramos filhos da ira. Mas ao receber Jesus, experimentar a salvação genuinamente, nascer de novo, uma nova disposição, metanoia. Lembra dessa palavrinha metanoia? Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de vida. Isso é metanoia. Nós andávamos de costas para Deus, mas agora a nossa mente foi transformada por causa, irmãos, não tem como uma pessoa, é impossível. Eu acho que eu vi, irmã Barack Obama, se a tradução estiver certa, ele dizia que, mas Barack Obama ele é de esquerda, né? Ele é tudo aquilo que a Bíblia condena, ele é prova. Ele dizia num tom de ironia, não ironia não, no tom de escárnio, de desprezo. Ele dizia: como pode um presidente governar uma nação com o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças? Como que pode? E aqui nós aprendemos que é impossível. Porque para alguém manifestar essas qualidades na sua vida, ele precisa ter entrado no reino. E a única possibilidade de entrar no reino de Deus é metanoia. É uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. É não mais ter prazer na prática habitual do pecado. Aquilo que amava, é como diz Ezequiel capítulo 36. Irmãos, quando você encontrar alguém que fala do seu passado com aquele ar de arrogância, toma cuidado. Porque Ezequiel capítulo 36, ele vai dizer que Deus nos daria um novo coração. E só de lembrar do nosso passado, nós sentiríamos nojo. Nós sentiríamos aversão daquilo que fazíamos. Irmãos, e é impossível falar do nosso passado, trevas pura, como se gloriando de alguma coisa para quem nasceu de novo. Porque Paulo perseguia a igreja, judeu, tudo aquilo que os irmãos sabem. Mas quando Paulo se converte, ele diz que é um dos principais pecadores. Alcançado pela graça, justificado pela fé, mas ele reconhecia ser um pecador. Então essas qualidades que nós estamos aqui estudando, irmãos, por isso que é importante nós olharmos para o passado. Os nossos irmãos luteranos olhavam para o Sermão do Monte, é algo inatingível. A Igreja Católica não é para todo mundo. Os dispensacionalistas é lá para o final, quando vier o reino de Deus,
Jesus vier na nuvem estabelecer o seu reino. Não! E nós olhamos para isso como algo inatingível, algo impossível de ser vivido. Sim, impossível. Para um homem que não recebeu a natureza divina. Mas Pedro vai dizer que nós nos tornamos participantes da natureza divina. O Espírito Santo mora dentro de nós. Aleluia. 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 Irmãos, olhem para essas qualidades, se alguma delas estava presente na nossa vida antes de Cristo. Se alguma delas se manifestava, nós tínhamos um interesse por trás. A humildade, bem-aventurados os mansos, os humildes, aqueles que ao contemplarem a majestade de Deus, ficam deslumbrados. E quando contemplam a criação que revela o Criador, ficam maravilhados. São esses que herdarão a terra. Mas essas qualidades não estavam presentes na nossa vida. Mas uma vez, irmãos, isso aqui não é uma utopia, isso aqui é uma verdade, isso é o poder do Evangelho. E essas qualidades, essas 8 qualidades, se espera que se manifeste na vida espiritual dos cristãos, pois sem ela não poderemos participar do reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, de mudança de mente. Se não houve arrependimento, não tem como manifestar essas qualidades. Mas se houve um novo nascimento, aleluia, então se espera que isso seja visível na nossa vida. Não é um tempo de cura para o nosso coração, é um tempo de restauração para nós. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, nós seremos chamados de bem-aventurados. Nós seremos chamados de felizes. Verdadeiramente felizes. E aqui tem na revistinha: Jesus ensina a não depender a felicidade por Ele oferecida do que temos ou fazemos, mas do que somos. Não pode ser importada, mas precisa nascer da alma. E quantas vezes, irmãos, nós, a nossa natureza adâmica, nós colocamos a nossa felicidade dependendo do que nós temos ou fazemos. É ou não é, irmãos? Se nós temos ou fazemos, somos felizes. E se não temos e não fazemos, nós não somos felizes. Mas a verdadeira felicidade apresentada por Jesus não depende do que temos ou fazemos, depende de quem nós somos. Por isso que Jesus, ele fala para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Porque se nós entendemos esse princípio, irmãos, aleluia, com muito ou com pouco, fazendo muito ou fazendo pouco, nós seremos as pessoas mais felizes que o mundo já encontrou por causa da nossa relação com Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Tópico 3, para encerrar: a beatitude da vida dos salmos. Beatitude significa estado constante de felicidade plena. Um estado constante de felicidade plena, manifestando, irmãos, o negócio aqui é estranho demais, gente.
manifestar essas 8 qualidades, independente da circunstância ou lugar que nós nos encontramos. Meu Deus do céu. Você pode dar um glória bem baixinho, lá para o estudo bíblico? Baixinho. Irmãos, porque existe alguém querendo roubar a nossa alegria. E nós imaginamos e caímos no engodo de Satanás que a nossa alegria, a nossa felicidade, ela depende de coisas, ela depende de pessoas. A nossa felicidade, de acordo com o ensinamento de Jesus, e esse estado constante de plena felicidade, é se nós estivermos ligados em Jesus. Aleluia! 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 Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino dos céus, do reino de Deus. O que significa ética, irmãos? Alguém tem uma contribuição? Ética. Massara? Conjunto de valores? E se Massara? Quem falou? Conjunto de valores? Mais alguém? Ética. O que é ética? Nós estamos fazendo aqui que essas beatitudes, esse estado permanente de felicidade, ele demonstra a coerência, né, da ética do reino de Deus. Está aqui a humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. A ética do reino de Deus, R.M. Champlin, ele diz que é a conduta ideal do homem. Então, qual é a conduta ideal do cristão dentro do reino de Deus? São essas qualidades. Essas qualidades. Então, existe essa coerência, né? Essa coerência com o reino de Deus. É alguém que entrou no reino, está debaixo do governo do Senhor, não está alimentando a sua natureza adâmica, mas ele está alimentando a sua natureza espiritual, e aonde quer que ele esteja, independente da circunstância, vai haver essa coerência. Ele está no reino, então será uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, uma pessoa que demonstra misericórdia pelo próximo, porque ele recebeu misericórdia, é uma pessoa que vive em pureza, e alguém que gera pacificação, é alguém que não promove inimizade, seja entre família, seja na sociedade, porque nós somos participantes da natureza divina, e a disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação, irmãos, olha, experiência da salvação, quem recebeu a salvação, é possível viver essas beatitudes, esse estado constante de felicidade plena. Na segunda-feira pela manhã, eu cantando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Como que vai? Como que vai as coisas em casa? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Tudo vai bem. Porque nós passamos pela experiência da salvação. Deus transpôs o Evangelho, é o poder de Deus para transformar a nossa vida a partir do nosso interior. A palavra de Deus está aqui em Hebreus 4,12,
ela penetra e penetrou no nosso interior e resgatou nossas vidas da perdição e nos tirou, Adriano, daquela vida de tormento. É assim, não era, gente? Uma vida de tormento, uma vida de perturbação. Como disse Agostinho, o homem é um desassossegado até que a sua alma encontre com o Senhor e receba o sossego. Porque a gente era assim, desassossegado, não tinha paz em lugar nenhum. Mas ao experimentar a salvação, um milagre aconteceu nas nossas vidas, aleluia. Pastor, irmão, nós estamos aqui estudando aquilo que a evidência na vida de quem nasceu de novo, a evidência, a essência de um cristão. E é possível sim. Se o diabo tem falado para você que não é possível, o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, e Jesus, ele é a verdade, aleluia. Passará céu, passará terra, e as palavras não hão de passar. E ele é poderoso. Ele não nos pediria algo que ele não nos capacitasse a fazer. Ele nos deu o Espírito Santo. Aleluia. Oh, meu Deus. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica. É bonito, irmãos, nós lermos. É bonito nós ouvirmos. Mas o cristão, ele precisa praticar essas beatitudes do Sermão do Monte, que dominam o eu carnal. Nós temos que praticar, porque já estamos no reino, já estamos debaixo do poder de Deus. O Espírito Santo, ele já habita em nós, e é necessário a prática dessas qualidades na nossa vida, aleluia. Porque quem pratica essas qualidades, essas beatitudes, esse estado constante de felicidade plena, é constante. Não é algo que Deus vai dar e Deus vai tirar, não. É constante. Aleluia. Independente aonde nós estejamos, na companhia de quem nós estivermos, passando pela circunstância que nós estivermos passando, se nós estivermos ligados na videira. Aleluia, aleluia, irmãos, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O eu carnal vive em Cristo numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Está aqui 3 textos extraordinários. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. De Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, por praticar essas qualidades, por estar no reino de Deus. Então nós não permitiremos que o eu carnal nos domine. Olha que vira aquela vontade, porque a natureza carnal está em nós. Mas quando vir esta vontade, aquele ímpeto de fazer alguma coisa que seja de natureza carnal, lembre-se que você pertence ao reino de Deus, Deus lhe deu poder, você tem o Espírito Santo e você pode exercer o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Aquilo que a gente plantar, o que vai acontecer? Se nós plantarmos cebola, nós vamos colher um monte de cebola. Não, eu vou plantar cebola, quero colher abacaxi. Não. Nós vamos plantar, então nós teremos que colher. Então nós podemos fazer a diferença por causa da nossa relação com Jesus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira, irmãos, grifa isso na sua vivência, se você puder, e lembra disso durante o trimestre inteiro, lá na tua fábrica, na tua casa, indo para
o shopping, o dia que você for comprar, Pastor Leão, sabe aquele Jordan, Nike Jordan Air, e não deu dinheiro para comprar, e vou ficar triste? Não! A felicidade não depende do Nike Air Jordan 1, não sei o que. A felicidade depende disso daqui, ó. A verdadeira felicidade não tem nada a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. Quanto mais eu tiver, mais feliz eu serei. Lê do engano. Salomão teve tudo. E chega no final da vida, nós já estudamos isso. Tudo que você imagina, Salomão teve. E longe de Deus, ele falou, ó, dando soco no ar, todo não passa de vaidade. Irmãos, abre o olho. Olha os atores de Hollywood se suicidando. Mas eu não estou julgando, que Deus me livre e me guarde. São almas que têm famílias que estão sofrendo. Mas são pessoas que estão na mídia, que têm like, que recebem críticas, mas são astros, atores japoneses, pessoas famosas, que têm uma boa conta bancária, que têm condição, que têm dinheiro, mas uma vida sem Jesus. E essa geração imagina que uma vida feliz é aquela vida daquele personagem, que muitas vezes é um personagem mesmo, não é nem a pessoa real. Ele encarna um personagem, porque na vida real a pessoa é um caos. Então a verdadeira felicidade não tem a ver com dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica revela em quem ama o seu, esse é feliz. Eita glória, dá um glória, irmão. Feliz é quem ama o seu inimigo, quem bendiz o que maldiz, que faz bem a quem? E você tem que fazer o que mais? Quem te maltrata, quem te persegue, você tem que fazer? Riscar, esquecer, pôr na geladeira. Isso é ser infeliz. É assim que o mundo vive. Irmãos, mas lembra, nós entramos no reino de Deus, Deus mudou a nossa vida de verdade, gente, não é brincadeira. Deus mudou. E tudo isso é possível, nós amarmos o nosso inimigo, aquela pessoa que quer o teu mal, você amar aquela pessoa, e você fazer o bem, e vencer o bem com o mal, você bem dizer aquela pessoa que está te falando mal, meu Deus, é difícil, não é não? Alguém já falou mal de você? Não? Ah, que bom. Vocês são vocês são inigualáveis. Quando você ouve que alguém falou mal de você, o que acontece dentro de você? Aí dentro e aqui dentro. Dá tilt, né? Dá curto-circuito. Não, mas aqui, ó, isso é ser feliz, irmão. Por isso que os judeus, eles não entenderam. Eles esperavam a libertação de um domínio. Alguém que viesse destruindo o poder gentil. E Jesus, quando abre os seus lábios para dizer quais são as pessoas que seriam verdadeiramente felizes dentro do seu reino, ele diz que são essas pessoas que amam o seu inimigo, que bendiz o que maldiz, que faz o bem ao invés de retribuir com o mal. E aí nós encerramos, irmãos. Conclusão: se cada crente fizesse o sermão do monte, eu vou colocar meu nome aqui, Suedevaldo, né? Suedevaldo fizesse do sermão do monte o seu norte ético de vida, qual é o comportamento, qual é a atitude correta dentro do reino de Deus, de um cristão que foi salvo, se nós fizéssemos do sermão do monte o nosso norte ético, o que é certo, o que é errado, como que nós vamos agir e reagir dentro de situações, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Aleluia! Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Jesus. Semana que vem
sal da terra e luz do mundo, e com certeza Deus vai falar muito com a gente. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Paizinho querido, no nome de Jesus nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Meu Deus, está escrito na tua palavra, Senhor, está escrito, meu Deus, tem sido um texto, Pai, do presidente da nação brasileira, que o Senhor abençoe sua família. Ele tem recitado, Pai, em redes nacionais, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus, ele cita porque está na Bíblia, está na tua palavra, Senhor, está escrito, meu Deus, Pai celestial, meu Deus, liberta-nos, meu Deus, de todo engano, de toda mentira de Satanás, toda ilusão deste mundo, que a verdadeira felicidade depende de dinheiro, de fama, de riqueza. Meu Deus, a verdadeira felicidade, ela depende de quem nós somos, de uma relação com o Senhor, de uma vida, Pai, meu Deus, submetida a Jesus, meu Deus da glória, que essas qualidades estejam presentes na vida da igreja, na vida das famílias, em nome do Senhor Jesus. Nada é impossível para o Senhor. Pai, quando Paulo chega a Éfeso, aqueles 12 irmãos, eles não conheciam o Espírito Santo, eles não sabiam sobre o poder do batismo, meu Deus, do revestimento de poder. Ele ora para que eles fossem cheios, que eles conhecessem, Pai, plenamente aquilo que estava reservado para a igreja. Meu Deus, no nome de Jesus, que seja um trimestre de libertação, que seja um trimestre de renovo, que seja um trimestre de avivamento, de despertamento, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus da glória, alamantuíne cabalabras labra sobre ferga de braçúria, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por salvação de almas, nós clamamos, Pai celestial, por alegria, Pai, de salvação, em nome de Jesus, teu Filho, Pai. Alamante obra carabassuri ferga lavastalha, alamante obra de ferga de braçúrias. Meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, Pai celestial, que essas qualidades se manifestem nas nossas vidas. Meu Deus, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, meu Deus da glória, abençoa, Pai, as famílias, casamentos, em nome de Jesus, teu Filho, oramos e te agradecemos. Amém.